Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Nós estamos falando de fé. A natureza da fé. Nós, na semana passada, falamos da fé daqueles que vieram antes dos patriarcas. Foi a fé de Abel, a fé de Enoque e a fé de Noé. Hoje, então, o autor ele vai mudar. Ele vai falar a respeito da fé de Abraão e sua família. Abraão e sua família. E nós vamos aprender hoje sobre a pátria celestial, que é o que o autor deixa claro que é o que essa família almejava. Rumo à pátria celestial. Hebreus capítulo 11, versículo de 8 até 22. Diz assim então a palavra de Deus. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú, a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos, Pai, por essa galeria, por esses verdadeiros heróis da fé. Como a gente vem mencionando aqui, Deus, são homens como nós, pecadores como nós, tinham as limitações como nós, mas foram chamados de heróis da fé, porque creram no Senhor, porque creram naquele que realmente cumpre as suas promessas. Ó Deus, fortaleça a nossa fé de tal maneira que possamos, Pai, ter uma fé renovada, uma fé capacitada, uma fé, Deus, como desses homens e mulheres, para honrarmos aquele que está conosco, aquele que entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente está falando bastante de Olimpíadas no último mês. Nessas Olimpíadas, como também houve em 2020 em Tóquio, como também houve em 2016 no Rio de Janeiro, um time, um grupo que se chamava dos grupos dos refugiados. O que acontece? São atletas em que os seus países estão em guerra ou algum conflito armado, e esses refugiados, eles não podem voltar para casa.
Eles não podem representar o seu país nessas 3 Olimpíadas que eu falei. Está ocorrendo agora nessa também. Então, o que o Comitê Olímpico fez? Uma vez que eles são considerados sem pátria, eles decidiram, então, criar um grupamento de refugiados. Agora nessas Olimpíadas, eles têm bandeira. Há uma representatividade de pertencimento a alguma coisa. Aí nós temos dos mais variados países, Afeganistão, Gana, Guiné-Bissau, enfim, vários países que se encontram em conflitos armados. É interessante essa vontade do homem a pertencer a um local, a pertencer a uma pátria, a se ver numa nação. E diante dessa dificuldade, as Olimpíadas faz isso. Mas o que é competir? Ou melhor, o que é viver sem ter uma terra? O que é viver sem ter uma pátria? O que é viver sem ter um local de pertencimento? Aqui em Hebreus, capítulo 11, o autor está deixando claro que aqueles que vivem pela fé, aqueles que estão em Cristo Jesus, peregrina por essa terra, mas não pertence a pátria nenhuma daqui. Não pertence àquilo que nós chamamos de vida nessa passagem, nesse contexto, nessa terra. Mas nós almejamos a pátria, aí inclusive o próprio autor fala, a pátria que é celestial. É lá que nós pertencemos. É lá que nós temos a nossa bandeira. É lá em que o nosso Pai está esperando por nós. Esse texto, ele tem como fundamento fé, promessa e terra. Fé, promessa e terra. Você, por acaso, tem o sentimento de não pertencer a lugar nenhum? Por acaso você tem um sentimento de solidão, vagando sem destino, vagando por essa vida, sem se sentir pertencente a algum lugar? Esse texto tem como objetivo apresentar a nós que Cristo deu o seu sangue para nos dar uma passagem à pátria celestial. A nos dar uma passagem ou para o lugar onde realmente nós pertencemos, que é a região celestial. Por isso, diante desse texto, utilizando-se da fé de Abraão, do padrão da família, da promessa deles, do destino deles, do foco deles, eu quero ensinar à igreja 4 lições. 4 lições. Ele vai falar sobre Abraão e seu chamado divino. Depois ele vai falar de Sara. Depois ele vai falar do foco dessa família para uma promessa, para uma terra, para uma pátria. E por último, a descendência que foi ocasionada dessa família, em busca dessa pátria, em busca dessa promessa. Assim nós aprendemos, queridos, que em primeiro lugar, a jornada para a pátria celestial nos mostra obediência. Obediência pela fé ao Senhor que prometeu. Obediência pela fé ao Senhor que prometeu. O versículo 8 começa: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Quando chamado, obedeceu. A resposta a um chamado com obediência que vem pela fé. Abraão conhecia ao Deus dos seus antepassados. Mas quando esse Deus dos seus antepassados se revela a ele, lá em Ur dos Caldeus, uma terra totalmente idólatra, uma terra que tinha os seus deuses, ele decide obedecer a esse chamado. Obediência é essencial para uma fé que busca a pátria celestial, que nos ajuda nessa peregrinação. O versículo ainda continua: a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Finalidade. A fim de ir para um lugar. Finalidade. Ir para um lugar que não se sabe, para receber uma herança que não se vê, para um destino que não se sabe. Mas ele confia, porque o Senhor que orientou e mandou é fiel para cumprir suas promessas. O versículo fala mais do caráter de Deus do que de Abraão. Nós temos fé, porque aquele que prometeu é Senhor, Criador e Redentor. Lembre-se que esse versículo,
está vindo do testemunho de Noé. Interessante porque Noé e Abraão, eles têm algumas semelhanças, mas também têm algumas diferenças. Por quê? Porque Noé, ele também olhou para o futuro. Noé, ele olhou para uma promessa que seria cumprida muitos anos depois. Acontece que Noé viu o cumprimento da promessa. Deus disse, vou mandar o dilúvio, faça uma arca e eu vou cumprir. Noé, por mais que ele olhou para o futuro, por mais que demorou o dilúvio, ele participou do dilúvio. Ele esteve junto. O dilúvio acabou, ele ainda teve a sua descendência. Agora Abraão não. Abraão não viu a terra prometida. Ao longo do versículo vai ser dito isso. Mas Abraão apenas creu que um dia Deus daria essa terra. Então, ao contrário de como foi com Noé, que obteve informações e participou do cumprimento da promessa, Abraão não tinha e também não participou. Lembre-se que Abraão já tinha 75 anos quando ele saiu para obedecer a Deus. Não foi um chamado na juventude, mas foi um chamado de alguém com 75 anos. A gente vê isso lá em Gênesis 12. Mas ele decide obedecer. Ele responde ao Senhor com obediência. Ainda que não tivesse filhos, ele tinha sua esposa. E provavelmente ele tinha suas responsabilidades lá em Ur dos Caldeus. Não era simplesmente largar tudo e vamos embora. Ele tinha as suas tarefas, a sua esposa, as suas responsabilidades. Mas diante de um chamado que veio do divino, coube a ele obediência. Responder com obediência. Ele foi chamado e respondeu sem muitas informações, porque creu no Deus que prometeu. Creu no Deus que realiza todas as suas promessas. Obediência, amados irmãos, é prova e sinal de uma fé genuína. E o combustível para chegarmos à pátria celestial. O que nos mantém firmes em uma peregrinação nessa vida, onde não sabemos para onde vamos. Claro, nós sabemos que nós iremos para a pátria celestial, mas o que acontece dia a dia nas nossas vidas, a gente não sabe o futuro. Pode ser que amanhã ocorra uma coisa na sua vida que tudo mude. A gente sabe o final, mas o trajeto que a gente vai passando, na medida que vai acontecendo, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas a gente sabe que quem guia o rumo dela é o nosso Senhor. Quem dita os nossos passos é o nosso Senhor. Quem cura as nossas feridas é o nosso Senhor. No versículo 9, fala, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Sabe o que é mais curioso? Sabe o que é um paradoxo da vida de Abraão? É porque, pensa comigo, Abraão, quando sai de Ur dos Caldeus, ele vai habitar, ele vai peregrinar um tempo, mas um pouco o final, grande parte da sua vida e o final da sua vida, sabe aonde que ele mora? Sabe aonde que ele se estabelece? Em Canaã. Só que em Canaã que é a terra prometida. Só que Canaã que é a terra prometida, no qual Abraão já está, ela só se torna mesmo da sua descendência lá na frente com Moisés. Então, olha que paradoxo. Abraão já estava na terra prometida, só que ele ainda não tinha adquirido ela como terra prometida. Porque isso só acontece com Moisés, muito tempo depois. Então Abraão andou e morou nas terras de Canaã, a mesma que futuramente seria Israel. Então, ou seja, ele já estava na terra que Deus prometeu para ele. Só que não tinha se cumprido o tempo. O lugar já estava lá, mas o tempo não. O momento certo da conquista e cumprimento ainda não havia chegado. Olha como Deus trabalha essa história. E por isso que o versículo 10 fala, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. É uma herança, queridos irmãos, que não adianta, superava a terra de Canaã. Abraão seguiu sob obediência a Deus, crendo em uma cidade que tem fundamentos no Senhor. Será que é geográfico? Será que é uma terra local? Ou será que Abraão já tinha em mente uma pátria celestial? Não sabemos. Mas o que nós sabemos é que nós tivemos a revelação de que há um lugar preparado, aguardado para aqueles que estão em Cristo Jesus. De que nós não pertencemos aqui. Pela obediência, Abraão creu no Deus que prometeu uma terra e o guiou em direção a ela. Por fé e obediência, esta e aquela, que nos tornamos o seu descendente e integramos a família da promessa, no qual foi nos prometido uma terra, não geográfica,
mas eterna. Olha como isso é impactante sobre as nossas vidas. Algo sobre o impacto disso. Nós aprendemos, então, diante dessa história, que a obediência coopera com a nossa firmeza nessa caminhada. A obediência coopera para a nossa firmeza nessa peregrinação. João fala lá na sua carta 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência ela é sinal do nosso amor a Jesus Cristo. E essa obediência, o amor a Jesus Cristo, é o que nos mantém peregrinando. É o que nos mantém caminhando, igual Israel no deserto, igual Abraão fazendo uma tenda, anos depois desfazendo, morando em outra. É a obediência que nos faz caminhar retos, com foco, com alvo. Agora, se a gente se torna desobediente, a peregrinação ela vai ficar mais difícil. A caminhada vai ficar mais dura. Sabe por quê? Porque desobediência gera complicações. Obediência gera consequências. E consequências, às vezes, são ruins. E essas consequências ruins atrasam a nossa peregrinação. Atrapalham, faz com que a gente tropece. Mas louvado seja o nome de Deus que nos mandou o Cristo, que nos levanta desse tropeço, para que a gente caminhe e não saia do foco, nem para a direita e nem para a esquerda, como a própria palavra de Deus fala. Peregrinando, em obediência, coopera a nossa firmeza nessa caminhada. Nós aprendemos também que sobre obediência, isso nos faz responsáveis pela nossa caminhada. Queridos, nós fomos chamados. Olha, Abraão foi chamado e obedeceu. E durante esse chamado, dessa peregrinação que ele teve, em terra que era já dele, mas não era dele, né? Como já expliquei o paradoxo, era dele, mas só seria cumprida com Moisés. Ele fez com obediência porque ele tinha responsabilidade nessa caminhada. E ele fez com responsabilidade. Deus não o chamou para ser negligente. Deus não o chamou para cometer erros. E quando comete, ainda que foi se deitar com a criada da sua esposa, Deus ainda remedia a situação. Porque o menino é mandado embora, tem todo aquele conflito familiar, sabe, casos de família. Mas Deus ainda mantém uma promessa para aquele menino, para aquela escrava. Então são as escapadinhas que Abraão faz, ainda Deus vai lá e remedia tudo. Em obediência, queridos, nós devemos andar em responsabilidade nessa caminhada, cumprindo o nosso dever, cumprindo aquilo que nós precisamos fazer como cristãos. E quando a gente falhar, nós temos um Cristo conosco. Nós temos um Cristo que nos perdoa e que nos, repito, quando a gente tropeça nesse caminho, nessa peregrinação, rumo à pátria celestial, ele nos pega pelas mãos, cura as nossas feridas, cura os nossos erros, corrige aquilo que deve ser corrigido em nós, mas nos mantém firme no caminho. Obediência impede de retrocedermos e escaparmos disso, melhor, e empacarmos nessa caminhada. Israel teve a sua fé superficial lá no deserto de Parã. Sabe, Números 14? Foi lá que eles empacaram. Foram lá que eles viram. Como é que a gente vai ver? Pensa, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez vários milagres ao longo da peregrinação, e eles viram os inimigos que estaria depois ali do Rio Jordão, e eles falaram assim, nossa, não, mas esses inimigos são muito fortes, a gente vai morrer. Quer saber? Vamos fazer um montinho? Vamos voltar para o Egito. Eles foram desobediência. E essa desobediência deles fizeram com que retrocedessem. Não só retrocedessem, mas que fossem punidos. Porque aquela geração não entrou na Terra Prometida. Somente a próxima. Então a desobediência, meus queridos, faz com que a gente retroceda na fé. A desobediência faz com que a gente empaque na fé. E Deus não nos chamou para empacarmos. Deus não chamou Abraão para empacar no meio do caminho. Deus chamou Abraão, ainda que Abraão não visse o cumprimento da promessa, ele avançou, não empacou. E nós somos chamados para avançar. Não permita que pecado empaque a sua fé. Não permita que preguiça empaque a sua fé. Não permita que o desânimo empaque a sua fé. Não permita que depressão empaque a sua fé. Mas lute, avance. Não permita
que você não permita que a sua fé não seja amadurecida constantemente. A obediência nos ajuda a refletir quem nós somos nesse processo todo. Abraão ouviu, creu e foi. E ao longo desse caminho, tanto que é por isso que Deus muda o nome dele. Porque ele deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão, o pai de todos, pai de todas as nações, pai de multidão. Então, olha como Deus ele interfere até na nossa identidade. Então, a obediência a Deus nessa peregrinação é para refletir quem nós somos. A nossa identidade nesse Senhor. A nossa salvação se deu, lembre-se, a nossa salvação se deu por meio de alguém que obedeceu, Jesus Cristo. Ele obedeceu até o fim. É nessa obediência que nós somos salvos. É nessa obediência. Hebreus, a gente já leu, inclusive eu preguei nesse texto, Hebreus 5, 8, 9 fala, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele está falando de Jesus Cristo. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da nossa salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem. A obediência, nós precisamos de obediência para chegarmos à pátria celestial. Mas pastor, eu não consigo acreditar nisso, você fala para mim. Eu tenho dificuldades na minha fé. Considere então aquele no qual você deposita a sua fé. E aí esse é o meu segundo ponto. A jornada para a pátria celestial nos mostra considerar a Deus. Considerar pela fé aquele Senhor que prometeu. Foi o que Sara fez. Porque o texto começou falando de Abraão. De repente, no versículo 11, ele vai falar de Sara. E assim está dito. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, apesar de ser idosa, porque ela tinha quase a mesma idade de Abraão, apesar, ou seja, ainda que isso exista, recebeu o poder para ser mãe. Por que pois? O que quer dizer pois? Ele está dando uma ideia de motivo, de causa. Pois considerou fiel. Considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Ela levou em consideração o Deus que prometeu a ela. Ela falou assim, eu sou idosa, não posso ter filho, estou há 70 e tantos anos, agora eu vou ter filho? Mas espera aí, o Deus que prometeu, ele vai cumprir. Ela considerou pela fé o Senhor que prometeu para ela. Por isso que o versículo 12 fala, por isso, também de um só homem, praticamente morto, aqui está falando de Abraão. Por que praticamente morto? Porque estava velho, muito velho. Saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Se Deus estava por trás de todo o processo, amada igreja, com essa família, certamente Ele não desapontaria. Deus que o conduziu, proveu o filho por um milagre. Deus que Abraão tinha certeza que ressuscitaria o próprio filho caso morresse naquele monte. Deus proveu. Sara recebeu o poder porque o Deus que promete é poderoso e fiel. Sara considerou Deus fiel. A causa de receber o poder para ser mãe é porque ela considerou o Deus que estava por trás disso. Considerar fiel aquele que prometeu. Ou seja, eu conheço esse Deus que está falando. Eu conheço esse Deus que se revelou a mim. Eu conheço esse Deus que me prometeu. Eu sei que aquele que está comigo não é qualquer um, mas é o Criador. Para considerar a Deus, é necessário que conheçamos quem Ele é e o que Ele faz por nós. Viver pela fé, amada igreja, é conhecer aquele a qual depositamos ela. Como entregar a vida àquele que nós não conhecemos? Como nós não sabemos dos seus feitos? Como entregar a nossa vida àquele que nem os atributos a gente sabe que Ele tem? Inclusive, foi essa tática de Cristo utilizada por seus discípulos e toda aquela multidão. Ele andou com eles durante um bom tempo, mas foi no momento certo que ele inicia a manifestação do seu poder. Depois deles conhecerem os atributos de Cristo, depois de eles conhecerem o lado pessoal de Cristo, foi aí que ele começou a manifestar o seu poder. E assim foi entregando, fazendo milagres, até que ele entrega a sua vida por nós. Como considerar Deus em nossas vidas? Primeiro, a vida comunitária. Inclusive, Hebreus 10, ele cita isso, essa importância de nós termos uma vida em comunidade.
em não sairmos disso, em não deixarmos de viver como igreja. É importante que nós vivamos como igreja, que a gente se reúna como igreja, que a gente viva como igreja, porque ela é essencial para que a gente considere a Deus, porque é aqui que a gente ouve de Deus, é aqui que a gente escuta de Deus, é aqui que a gente vê os feitos e os atributos desse Senhor. A vida na igreja contribui para o nosso conhecimento sobre Deus. É importante nos reunirmos, é importante a igreja. Igreja online, igreja de YouTube, isso não vai amadurecer a tua fé. Não estou dizendo que essas coisas não contribuam, porque nós mesmos colocamos vídeo na internet. Mas não é essencial, é essencial a nossa vida em comunidade. É vida de igreja, é ouvindo os irmãos o que Deus tem feito por nós. É maravilhoso, por exemplo, o Caldeira trouxe o testemunho dele, a fé que ele exerceu. Isso nos edifica. Sem ter vida de igreja, sem participar de comunidade, a gente não escuta essas coisas. É pela fé dele, pelo Deus que manifestou na vida dele, que nós somos edificados. A vida comunitária é importante para que a gente considere o nosso Deus. A vida na palavra e na oração, o nosso tempo devocional, é assim que nós conhecemos, é assim que nós descobrimos os feitos de Deus, os milagres, as viradas do enredo, de história, de narrativa, quando ele vai e se manifesta. É lá que a gente descobre os atributos de Deus, como ele é um Deus de compaixão, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus presente, como também um Deus justo, um Deus que corrige. Sem vida na palavra, sem vida comunitária, a gente não vai considerar esse Deus como Sara considerou. E também sobre o crer. Só a fé, queridos, só a fé garantirá que conheçamos a Deus de tal modo que a gente considere Ele fiel. Que a gente considere Ele como o nosso Senhor. O Evangelho é primordial na condução dessa trajetória. A mensagem da cruz nos faz confiar na fidelidade daquele que prometeu. Nossa fé caminha para a promessa do retorno daquele que morreu por nós e ressuscitou. Para que a gente chegue nessa pátria celestial, é necessário que consideremos o Senhor que está nessa pátria celestial. Que considere Ele como nosso Salvador, que considere Ele como nosso Redentor, que considere Ele como nosso provedor. E pela fé, nas coisas que a gente não vê, como foi com Noé e como está sendo com Abraão, a gente possa depositar as nossas vidas. Terceiro lugar, nós aprendemos com o texto que a jornada para a pátria celestial nos mostra crer pela fé na terra que o Senhor prometeu, que é o tema da mensagem. Crer pela fé que o Senhor prometeu uma terra. É o que ele vai falar do versículo 13 ao versículo 16. Então, depois que ele fala de Abraão, depois que ele fala de Sara, ele vai falar daquilo que movia Abraão e Sara, daquilo que conduzia aquela família. Uma terra, uma promessa. Versículo 13. Todos esses quem? Abraão e Sara, morreram na fé. Não obtiveram as promessas. Olha, aquilo que eu sempre falei. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe. Ou seja, lá no futuro. E se alegraram. Se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Olha novamente o paradoxo. Eles se consideravam estrangeiros e peregrinos. Só que eles já estavam na terra prometida. Eles já estavam em Canaã. Só que não era o momento de ser realmente a terra da descendência deles. Só seria futuramente. E o versículo continua. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. A pátria, que depois ele vai falar no versículo 16, uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles quem? Dessa família, de ser chamado seu Deus, porque ele preparou uma cidade. Além dessa semelhança que ele tem com Noé, a gente percebe que ele estava olhando para o futuro. A jornada dessa família foi olhando, amados irmãos, para frente, evitando relembrar o passado, porque até o versículo fala, né? Que eles não olhavam para trás para não retroceder, para não ter a oportunidade, é o versículo 15. Na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, ou seja, lá da Ur dos Caldeus, se ficassem se lembrando de onde eles saíram, teriam a oportunidade de voltar. Por isso que eles estavam sempre olhando para frente, por isso que eles confiavam em Deus, por isso que eles estavam focados no futuro.
Porque eles não queriam retornar. E se ficasse olhando para trás, olha como era, porque foi o que Israel fez. Israel ficou olhando para a vida no Egito. E não olharam para a terra prometida, não olharam para frente. O que aconteceu? Quando eles quiseram voltar, Deus foi lá e castigou eles. Abraão foi diferente. Abraão nem quis saber como era a vida de 75 anos. Repito, Abraão já era idoso, Abraão já tinha uma vida em Ur dos caldeus. Mas ele falou assim, quer saber? Eu não vou olhar para trás. Eu vou olhar para frente. Eu vou avançar, porque Deus prometeu e vai me dar uma terra. Queridos, isso nos ensina sobre a necessidade de a gente olhar sempre para frente. Se esquecer das coisas que ficaram para trás. Se esquecendo daquilo que a gente deixou. Nós não pertencemos a esse mundo cruel, mas uma pátria eterna. E ela tem que estar nos nossos olhos. Ela tem que estar no nosso foco. Nós estamos em peregrinação, se alegrando em bênçãos, mas também se entristecendo com os sofrimentos. E qual que é a melhor saída para nós? Avançar. Olhar para frente. Não olhe para trás. Não olhe de onde você saiu, mas avance para a região celestial, para a pátria celestial. Essa é a melhor saída para nós. Apesar das circunstâncias, se a gente olha para frente, para o alvo, deixando o que ficou para trás, isso nos ajuda a se manter na caminhada. Isso nos ajuda a se manter com o Senhor. E assim nós alcançamos a coroa da vida que o Senhor deixou para nós. Haverá propostas para nos fazer perder o foco? Haverá propostas para a gente retornar de onde a gente saiu? O que mais vai ter é isso. Propostas de deuses falsos, idolatrias, que a gente cria no nosso coração, idolatrias a dinheiro, idolatrias a uma vida depravada, idolatrias a corrupção, idolatrias que vão querer com que a gente retorne para a vida que a gente largou lá atrás. Vai ter. Mas avance, não olhe para trás. Avance, derrube esses deuses falsos que querem que você regrida em direção à pátria celestial. Há apego às coisas daqui. Talvez a pessoa ela se converte a Cristo, sabe, aquele primeiro amor do Evangelho e avança, e sabe, não é apegada, mas ao longo da vida ela vai sendo apegada às coisas daqui, porque ela vai adquirindo propriedades, vai adquirindo bens, vai adquirindo família, e ela fica tão vidrada às coisas daqui, que ela se esquece que tem uma pátria, se esquece que tudo isso aqui corrói, tudo se perde. E aí o foco que está lá na frente é perdido de vista, e o que acontece? Ela retrocede. Ela volta de onde saiu. Porque ela cria, é como o texto fala, ela criou a oportunidade para retornar. Queridos, vamos avançar. Não vamos criar deuses falsos em nós. Não vamos nos apegar às coisas daqui. E com certeza não nos deixemos ser levados por falta de propósito. Deus disse, há uma pátria superior que é celestial, esperando por nós. E é nela que nós avançamos, é por ela que nós avançamos. Pelo sangue do Cordeiro nós ganhamos essa pátria. Pelo poder da cruz nós somos levados onde realmente nós pertencemos. E só Cristo é o caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para a passagem para esse local, uma entrega de vida a Ele é fundamental. Em último lugar, para encerrarmos, a jornada para a pátria celestial nos mostra vencer. Vencer pela fé as provações, em fidelidade ao Senhor que prometeu. Então, olha como é que é o texto. Ele fala de Abraão, ele fala de Sara, ele fala das promessas da terra que eles estão focados e indo, mas daí ele vai citar a aprovação que Abraão passou. Aquela aprovação que Deus chama o filho, no versículo 17, colocando ele à prova. Vamos ler. Pela fé, Abraão, versículo 17, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então Deus vai lá, promete um filho, promete uma descendência, promete uma terra, ele ainda não avista. Aí nesse trajeto, Abraão recebe uma aprovação. Queridos, isso nos mostra, Hebreus nos ensina que nessa peregrinação a gente vai ter provação. Apesar de ser certo a pátria celestial que nos espera, até lá não é um caminho fácil. Até lá é um caminho de provação, é um caminho de altos, um caminho de baixos, um caminho em que a gente vence hoje, perde amanhã, mas vence de novo. Por isso que pela fé a gente luta para vencer. Não que a gente consiga vencer,
Nós vencemos porque Cristo venceu. É o que ele fala, eu venci o mundo. Por isso que ele fala, tem bom ânimo, gente, tenha coragem, porque eu venci o mundo. O que ele quer dizer? Que uma vez que nós estamos nele que venceu, a gente vai vencer também. Então a gente vai ter provações. Claro que essa provação que Abraão passou foi um teste de fé para Abraão. Mas isso nos ensina. E depois ele vai falar, né, a posteridade, ele vai falar de Abraão, Isaac, depois ele vai falar de José. Tudo isso ensina que até mesmo a descendência que veio depois passou por provações. A nossa jornada não vai ser fácil. Mas apesar delas, apesar das provações dessa família, a peregrinação continuou. E a promessa de Deus se cumpriu. Porque eles não perderam o foco. Eles avançaram. Vida de provações e desafios existem, mas a promessa continua. Nada nos separará do amor de Cristo. Romanos 8, 35 a 39. Provações, testes, tentações virão e não podemos permitir que tais coisas deixem a nossa peregrinação mais difícil. A pátria já nos pertence. Já foi deixada para nós. Nós alcancemos ela, não por nós, mas porque Cristo nos alcançou. Veio nos resgatar, veio nos refugiar. Lembra que eu falei do refúgio das Olimpíadas? Ele veio nos refugiar para uma pátria que a gente pertence. Ele nos ajudará nas provações, nas fases difíceis. Por isso, avance. Não deixe o seu caminho. Não abandone. Mas avancemos a essa pátria celestial. Com provações ou não. Com tristezas ou não. Há um lugar para mim e para você na presença do Senhor. Uma restauração de novos céus e nova terra, onde desfrutaremos a nossa eternidade. Amém. Quero fazer uma oração por você. Baixe sua cabeça. Ó Deus Todo-Poderoso, nós, pela fé, cremos nessa pátria celestial. Ó Deus, o teu